Eu estudei em colégio interno. E em colégio interno você faz amizade com as pessoas de uma maneira muito íntima. A gente morava em 4 meninas por quarto e era comum, principalmente nos finais de semana, juntava às vezes 2 quartos, 3 quartos no mesmo quarto para ficar conversando até mais tarde. Era normal que a preceptora apagasse as luzes por volta das 11 horas para nós que éramos universitárias e apagava às 10 horas para quem era do ensino médio. Então às vezes tínhamos amigas do ensino médio que sorrateiramente ia pro quarto das universitárias para ficar com luz até as 11 da noite. Às vezes desligava a luz, mas não desligava a nossa empolgação e a gente continuava conversando madrugada adentro. Foi numa dessas noites que aconteceu um fator que me marcou muito, porque na verdade marcou muito a vida de todo mundo. Estávamos em 11 meninas no quarto, conversando sobre coisas que aconteceram na infância, coisas ruins, traumas, por que algumas reagiam como reagiam nos relacionamentos, no namoro, por que algumas eram como eram. E uma foi a primeira a soltar que tinha sofrido abuso sexual na infância. Ela tinha sido estuprada pelo próprio irmão, que era 10 anos mais velho. Então ela era uma criancinha, tinha 5, 6 anos, e o irmão de 16, 17 por aí, tinha estuprado a primeira vez. Ela ficou quietinha, não sabia o que era aquilo, era uma criança, e ele seguidamente a estuprou até os 12 anos de idade. Ficou todo mundo horrorizado porque ela deu detalhes, muitos detalhes, e a outra começou a falar também. Tinha sido abusada por um tio que frequentava a casa, ou mesmo quando ela ia para casa dele, ela tinha coisa de também 9, 10 anos de idade. E começou a se seguir um após outro os relatos de abuso na infância, de estupro, de assédio, enfim, de qualquer maneira que toquem o seu corpo sem que você tenha pedido, sem que você queira isso é um abuso. E muitas descobriram ali naquele momento, ou lembraram de novo, que aquilo que elas tinham vivido, de alguém tocar as partes íntimas delas, de fazer com que elas colocassem a boca em alguma região do corpo da outra pessoa, era um abuso. E elas até então tinham internalizado aquilo, ou como culpa delas, ou elas tinham provocado de alguma forma, ou que era normal ter acontecido aquilo. E naquela reunião à noite, muitas foram se lembrando do que aconteceu. E eu também me lembrei. Eu me lembrei que eu tinha um vizinho muito íntimo da nossa família, que tinha uma filha, 4 anos mais nova do que eu. E eu e outra vizinha, que éramos da mesma idade, frequentávamos muito a casa dele, e a menina frequentava a nossa casa, porque a gente brincava muito com ela. Ela era muito menor que a gente tinha por volta de 10, 11 anos nessa época, e a menina era um pouco menor, então a gente brincava na mesma rua. Numa das vezes em que eu fui na casa dessa menina, da menorzinha, o pai dela disse que ela estava dormindo, me puxou pelo braço e pediu que eu tirasse a roupa e que eu fizesse algumas coisas. E eu não sabia direito o que era aquilo, eu só tinha 10 anos de idade, eu não tinha discernimento sobre o que estava acontecendo. Só sei que achei que aquilo estava muito errado, eu fiquei com muito medo. E ele falou, não tem problema, você pode fazer isso, porque a tua amiguinha, aquela outra da sua idade, ela também faz isso com o tio. Ela também vem aqui, eu faço isso nela, ela vai gostar, não tem problema, é uma coisa só entre a gente. Eu fiquei paralisada. E eu descobri que muitas crianças ficam paralisadas, porque é um adulto dizendo pra gente fazer uma coisa que no fundo a gente sente que não é pra fazer, mas a gente sabe que tem que obedecer os adultos. E teoricamente, amigos da família, pais, padrastos, tios, primos, irmãos, teoricamente não fazem mal pra gente. Então a gente fica num conflito quando é criança e a gente fica realmente com a sensação de paralisação. Eu lembro que eu pensava, e lembro hoje dessa história, que eu acho que a primeira vez que eu tô contando é pra vocês, do curso Menina dos Sonhos, eu botei no livro agora, mas é a primeira vez que eu tô conversando sobre isso publicamente. Porque a sensação que eu tinha era justamente o que eu faço agora. Era medo, mas era também vergonha, é uma sensação muito esquisita que, se você viver, você sabe como é. Naquele momento, eu só lembro que eu pedi alguma coisa a Deus, tipo, socorro, o que eu faço? E a vizinha bateu na porta. Quando a vizinha bateu na porta, eu não dei tempo nem assim de respirar. Eu saí correndo e saí daquela situação. Felizmente, eu tive sorte, ou uma providência, que me libertou daquele momento. Várias vezes ele me olhava de um jeito esquisito, e você sabe quando alguém olha de um jeito esquisito pra você. Várias vezes aquilo aconteceu
E eu tinha medo, terror, eu nunca mais pisei os pés naquela casa, mas eu ficava desesperada quando ele vinha na minha casa. Eu mudava o comportamento, eu me trancava no quarto, às vezes eu tinha crises de tremedeira, vontade de chorar, mas a minha mãe nunca percebeu. Eu só fui contar isso pra minha mãe muitos anos depois. Fui contar quem era o vizinho, o que ele tinha feito e o que ele tinha feito com a minha amiga, que era a nossa vizinha. Mas muitos anos depois. E eu lembro que a pergunta da minha mãe, que ficou muito comovida e se sentindo culpada por nunca ter percebido, era: por que você não contou antes? E eu não tinha contado antes porque eu tinha medo e vergonha. São dois sentimentos que atacam as crianças e as adolescentes e as pré-adolescentes quando são vítimas de abuso. Eu tô falando com você, menina, embora eu saiba que muitos meninos também sofram isso, mas a maioria esmagadora são meninas. São meninas que são abusadas por pessoas muito próximas delas. Mais de 70% dos casos de abuso acontecem por pessoas próximas à família ou da família. Ou seja, os pais às vezes ficam com medo de que a filha saia para longe, que encontre de repente um estuprador na rua, e muitos estupradores estão disfarçados de tios, estão disfarçados de amigos, estão disfarçados de primos, estão disfarçados ali naquele núcleo familiar. E eu lembro que eu falei isso para minha mãe, eu falei porque eu tinha medo e eu tinha vergonha, e ela disse: medo do quê? Você era uma criança. Porque na minha cabeça eu era a culpada. Eu provoquei aquele olhar malicioso daquele homem por mim. De certa forma, eu tinha culpa. Eu precisei crescer, fazer terapia e estudar muito para entender que uma criança de 10 anos, de 9 anos, de 12 anos, ela não tem culpa se um adulto maníaco, louco, vê nela um objeto sexual. Ela não tem culpa, porque ela não tem nem formas no corpo ainda. Com 10 anos, nem menstruada eu tinha ficado. Ou seja, eu não tinha peito, eu não tinha bunda, eu não tinha formato de corpo. Ele é que estava errado. Só que eu, por ser criança, sentia que eu tinha provocado aquilo de alguma maneira. E muitas meninas, talvez você que esteja me ouvindo agora, passou por isso na infância, passou por um abuso, por alguém muito próximo da família, talvez você não tenha tido tempo de fugir e essa pessoa tocou você, estuprou você, passou a mão nas suas partes íntimas, fez com que você passasse a mão, a boca nas partes íntimas dele e você nunca contou isso pra ninguém, porque isso te dá vergonha, porque isso te dá medo, porque você tinha medo das ameaças que essa pessoa fazia e às vezes por essa pessoa ter uma família, você não quer contar pra ninguém para não causar um tumulto na família, mesmo agora que você já é maior, adolescente, você sabe que aquilo que foi feito com você foi errado. Você não tem coragem porque você não quer que de repente vire uma grande confusão. Você tem o direito de não falar pra ninguém. Você tem. Mas você também tem o direito de falar. Você tem o direito de denunciar uma coisa que foi feita com você de maneira muito errada. Só que eu queria te dizer uma outra coisa. De novo, isso não te define. O fato de alguém ruim ter feito uma coisa ruim não faz de você uma pessoa ruim e muito menos, isso não vai determinar a sua vida daqui pra frente. Você não precisa para sempre ficar marcada por um abuso, por um trauma que aconteceu na sua infância ou no início da sua adolescência ou que talvez esteja acontecendo de uma forma ou de outra. Você pode e deve se lembrar que isso não é culpa sua, que você não teve culpa disso ter acontecido com você, que uma pessoa muito má fez com você o que ela não devia, ela devia te proteger, cuidar de você e ao contrário disso, ela foi lá e te machucou de alguma forma. Eu, no seu lugar, falaria para os seus pais, talvez para sua mãe ou para o seu pai, contaria o que está acontecendo, denunciaria, para que essa pessoa que talvez fez com você esteja fazendo com outras pessoas. Mas eu entendo perfeitamente se você não quiser contar, porque infelizmente no Brasil, quando a gente fala que foi vítima de algum abuso, muitas pessoas dizem assim: mas será que você não provocou isso? O que é uma grande tolice, porque uma vítima de abuso nunca quis ser estuprada, nunca quis ser abusada. Mas eu queria que você pensasse que, embora isso aconteça com muita gente, e aquele quarto meu de internato foi um reflexo disso, quer dizer, em 11 meninas, 9 tinham sofrido abuso, embora isso aconteça com muita gente, embora isso seja muito comum em muitos países,
É possível superar, porque o fato de uma coisa ruim ter acontecido com você não faz de você uma coisa ruim. Você não é uma peça estragada por causa disso. Você não é alguém que tem que agora entregar a sua sexualidade para todo mundo porque você foi violada no passado. Você não precisa ser uma rebelde porque isso aconteceu. Você pode tomar controle da sua vida, entender que uma coisa muito ruim aconteceu com você e você pode perdoar ou não essa pessoa, querer conviver ou não com essa pessoa, denunciar ou não essa pessoa, mas você não precisa carregar isso com você o tempo todo. Isso não significa que você vai esquecer. Eu nunca esqueci o que aconteceu comigo e nunca vou esquecer. As pessoas que sofreram muitas vezes têm alguns traumas e elas por muito tempo esquecem disso e voltam a lembrar quando casam, quando começa um relacionamento amoroso e aquilo de alguma forma aciona um gatilho mental. É claro que eu acredito em Deus. Por acreditar em Deus, eu acredito que Ele liberta, que Ele consegue limpar a nossa mente e as nossas emoções de coisas ruins que nos aconteceram. Isso me conforta, porque eu sei que foi Deus quem me libertou dessa sensação ruim de que eu tinha feito uma coisa ruim e por isso eu tinha atraído uma coisa ruim. E não foi verdade. Eu não fiz nada. Eu era uma criança. Você era uma criança. Você não tem culpa se uma pessoa doentia fez isso. Para continuar lutando pelos seus sonhos, caminhando em busca daquilo que você deseja, buscando sucesso para sua vida. E quando eu digo sucesso, estou falando de dinheiro, mas também pode ser. Eu não estou falando só de uma carreira profissional, mas também pode ser. Estou falando disso, estou falando de sucesso como pessoa, de você se amar, se valorizar, saber que você tem valor, que você importa, para você continuar nesse caminho, nesse progresso em que a gente vai trilhar aí por esses dias de curso. Você precisa entender que o que te aconteceu não pode e não vai te definir. Você não é isso. E as decisões que você vai tomar daqui para frente não precisam se basear nisso. Você pode botar isso para trás de você e seguir para frente. Porque embora coisas ruins aconteçam com pessoas boas, coisas boas também estão à espreita, à espera de uma pessoa boa como você, de alguém que tem sonhos tão grandes, tão valiosos como você. Lembre-se, não foi sua culpa. Não é sua culpa. Isso não te define. Você é muito maior do que isso.